gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai conversar como ser um estudante, um bom estudante na faculdade, na USP, né, no curso de nutrição, tá? Em metabolismo, que é o curso que eu já estou no finalzinho, já estou concluindo, então já tenho algumas experiências anteriores que eu quero estar falando para vocês o que você poderia fazer, né? Se você está pensando em entrar no curso, se você já entrou no curso e está tentando entender como você deveria agir, né, para estudar na faculdade, porque queira que não queira, faculdade é diferente de escola, né? Então a gente tem que ter outros métodos de estudo. Tem gente que sai da escola, do terceiro ano do ensino médio, entra na faculdade e fica perdido nos primeiros anos, a nota baixa, né? Média baixa, começa a ter média baixa, por não saber como funciona a faculdade. E eu vou falar mais especificamente da USP, do meu curso de nutrição, tá, gente? Porque é o que eu tenho experiência. Talvez outras também sejam nesse mesmo estilo, mas a USP Ribeirão, ela cobra bastante, né? Não é uma faculdade fácil, né? Desde o primeiro ano, primeiro vai ser as disciplinas mais básicas, então, bioquímica, você tem que prestar bastante atenção em bioquímica, em anatomia, que são as duas mais que vão pegar bastante no seu pé, que no primeiro ano, essas duas são bem firmes. E você tem que ter uma forma de estudar diferente. Então, uma dica que eu dou para você que está entrando agora no curso de nutrição na USP de Ribeirão Preto já tenha um método de estudo para as exatas, né? Não adianta você criar, vou fazer exercício, vou fazer questão, mas nem sempre vai ter questões disponíveis para você fazer. Então, assim, procure logo nas referências das disciplinas, na parte que você vai se matricular, já tem as referências de livros que os professores usam. Então, procure um, né, que esteja normalmente em primeiro lugar, é o que mais está mais evidente, né, o livro. Procure o livro que ele está se baseando, que ele vai se basear, já deixa o livro preparado para consulta o semestre inteiro. Então, eu faria isso. Se eu fosse começar novamente, eu faria isso. Eu entraria no Júpiter, né, que é a plataforma onde você faz a matrícula e tudo mais. E embaixo da disciplina tem a parte que você vê as referências, os livros que os professores estão usando. Pega um livro, tenta achar esse livro na biblioteca da USP, né, que é gratuito. Muitos já tem lá, e se não tem físico, tem no online, então é bastante acessível para os estudantes. Então você não precisa comprar nenhum livro, não se preocupe, procure logo na biblioteca, né, o livro que você vai se basear, né, para o primeiro semestre, né? Já deixa o material de consulta disponível para você. Então você tem que ter o material primeiro para você ser um bom estudante, né? Você tem que ter um material que você vai estudar. Não estude por coisas, por vídeos na internet. Não fique só no que o professor fala. Tente expandir um pouquinho mais fazendo isso, tá? E é isso. Aí você tem o seu material de estudo já certo. Pô, é esse material que eu vou estudar. Você pode usar para consulta quando você quiser. Principalmente para fazer questões. Faça questões, faça bastante questão, né? Normalmente esses livros, eles têm umas questõezinhas no final dos capítulos, então use isso ao seu favor, né? Os professores, eles não vão dar questões prontas para você treinar em casa, então é muito importante você ter como praticar. Então, tenha já as questões disponíveis desses livros. Se esses livros não tiver questão, procure as questões com antecedência, não deixe para cima da hora, para prova, para perto da prova, porque você vai ficar um pouco perdido. Então, tenha isso em mente, que você precisa ter o seu material de estudo. E o professor ele não vai dar o material de estudo que você
que às vezes é completo para você. Às vezes não vai ser tão completo, às vezes só vai dar o slide da aula dele, às vezes ele só vai dar um capítulo de livro. O que dá um capítulo é até bonzinho, mas tem um que só dá uns slides. E os slides é bom, é ótimo, maravilhoso. Só que não é só isso que às vezes ele cobra, que você precisa para realmente aprender. Então, os professores na faculdade, eles não se importam muito, né, se você aprendeu só com slide ou não, né? Se você quer questão, se você quer uma coisa mais para fixar melhor, um resumo, tudo isso, você tem que correr atrás, às vezes, de outras formas de explicação para você entender. Então, procure isso com antecedência. Estude antes da aula, né? Antes de ir para a aula, já tenha lido o assunto da aula em algum lugar, né? Não vá puro, né? Porque você não vai simplesmente chegar lá e aprender. Você vai demorar um tempo para aprender, então você precisa ter um material legal, você precisa ter uma apostila legal. E tudo isso quem faz é você. O professor, na faculdade, ele não faz material para aluno. Ele só dá aula e disponibiliza os slides, tá? Talvez se você pedir, se vocês pedirem, né, a turma toda pedir, professor, faz umas questões, ele vai e faz. Mas o normal é eles não fazerem, tá? Então, uma coisa que eu mudaria, que se eu fosse entrar na faculdade de novo, eu já procuraria os materiais para estudar bem antes, porque eu sei que eles não dão. E você tem que correr atrás do resumo, dos exercícios para você praticar e fazer. E é isso, gente. E tendo o material já pronto, procure um método de estudo, né? Que se encaixe na sua rotina, na sua vida. Então, pense muito, né, no tempo disponível que você tem para estudar. Pô, se é de manhã antes da aula, use esse tempo antes da aula para estudar. Se é entre as aulas, no meio-dia, né? Porque o curso de nutrição e metabolismo na USP de Ribeirão Preto que eu fiz era integral. Então, os únicos momentos que eu tinha para estudar era de noite, depois de todas as aulas, no meio do dia, na hora do almoço, ou antes de começar a aula. Então, assim, depois ficava muito corrido para fazer. Então, tinha essa questão também. Você tem que ver o horário que você mais se encaixa na sua rotina para você poder realmente estudar, né, de maneira mais tranquila. Não estude na correria, porque você não vai entender nada. Então, deixe um horário só para estudar e não se preocupe com mais nada. Eu sei que isso é bem difícil para muitas pessoas, para muitas realidades. Tem gente que trabalha, estuda, tem gente que tem gente para cuidar, tem gente que tem várias coisas para fazer. Mas tenha isso em mente, que você precisa de um horário só seu para estudar, porque isso vai mudar muito o seu potencial, o seu desenvolvimento na faculdade, principalmente no início, que a gente está ainda se acostumando, né? Então, gente, voltando para o assunto, eu tive que dar pausa para poder atender a campainha, mas voltando. Então, você tem que ter um método já consolidado como você estuda. Porque eu sei que vai ter algumas disciplinas que você vai mudar uma coisa e outra, mas tenha em mente o que você precisa ter para estudar, né? Porque não é que nem escola, que dá atividades para fazer, que dá depois da atividade, tem a explicação teórica. Não, a explicação teórica já vem assim, para você como se fosse uma bomba. Então, você tem que ter em mente que você tem que estar preparado para receber essas informações um pouco com antecedência. Por isso que muita gente desenvolve ansiedade um pouco antes, porque ansiedade. Então, você tem que ter cuidado também com sua saúde mental, vá sempre no psicólogo. Na USP já tem psicólogo para você estar fazendo algumas consultas. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, né? O método de estudo é muito importante, né? Eu vou ler, eu só vou escrever, eu vou fazer exercícios só. Então, você tem que estabelecer qual vai ser a primeira coisa que você vai estar lá fazendo, né? Para poder entender aquela disciplina. Por exemplo, bioquímica é uma disciplina com bastante teoria e com bastante cálculos. Então, você precisa treinar esses cálculos. Não ache que você vai ver e já vai aprender. Não é assim. Então, você
precisa treinar bastante. Pegue um exercício, já treina bastante. Se não tiver como fazer exercício, sei lá, peça para a professora dar uns exemplos para você, depois você vai lá e muda os exemplos conforme com coisas da sua cabeça, por exemplo, é um número tal, aí você vai lá e muda para outro número e faz novamente aquele cálculo, mas com um número diferente, para você praticar mesmo como é que faz aquele cálculo, entendeu? Anatomia também, tem os nomes, umas partes do corpo diferentes que você aprende, né? Alguns músculos, principalmente a gente que é estudante de nutrição, aprende alguns músculos, alguns ossos. E você precisa saber o nome desses ossos. Muitas vezes são nomes muito difíceis, muito complexos. Então você tem que ter uma maneira de você colocar isso dentro de você. Sei lá, faz post-it, escreve várias vezes no caderno, né? Não para decorar, mas para aprender. Então você vai tentar fazer isso do seu jeito, no seu método, para que você possa ser um bom aluno na fase inicial do curso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Acho que eu falei muita coisa. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!